meu nome é Jéssica, e nunca nos meus sonhos mais loucos pensei que experimentaria algo tão extraordinário. O que estou prestes a compartilhar com você não é um sonho, não é uma alucinação, foi real. Em 12 de outubro de 2024, minha vida mudou para sempre. Naqueles poucos minutos em que morri e fui trazido de volta, encontrei algo além deste mundo. Fiquei diante do próprio Jesus Cristo, e o que ele me revelou sobre o futuro me abalou profundamente. Foi-me mostrado como a marca da besta será introduzida e o caminho escuro para o qual o mundo está caminhando. Por favor, ouça atentamente meu testemunho, porque o que vi já está começando a se desenrolar. Começou como apenas mais uma manhã de sexta-feira, comum e sem novidades, ou assim eu pensava. O mundo se movia como sempre. As pessoas corriam para o trabalho, as folhas de outono brilhavam em tons de vermelho e dourado, e o ar fresco carregava uma sensação silenciosa de mudança. Eu tinha acabado de terminar uma tarefa matinal e estava a caminho de casa, perdido em pensamentos sobre o quão caótico tudo nas notícias estava ultimamente, tensões políticas, turbulência econômica, alertas constantes. Sobre rastreamento digital e vigilância governamental. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava mudando, mas nunca esperei o que aconteceria a seguir. Ao me aproximar do cruzamento perto do meu bairro, o semáforo ficou amarelo. Eu tinha bastante tempo para parar, então pisei no freio. Foi quando eu vi uma rápida olhada no espelho retrovisor e meu coração parou. Um caminhão enorme vinha em minha direção a toda velocidade. Não houve tempo para reagir. Nenhuma chance de escapar. O impacto foi devastador. O guincho de metal se torcendo, vidro se quebrando e meu corpo batendo contra o assento preencheram minha mente por apenas um instante, antes de tudo ficar preto. Então, silêncio. Era como se alguém tivesse apertado um interruptor, me desligando do mundo. Nenhuma dor. Nenhum som. Nenhuma sensação de um corpo. A última coisa que eu lembrava era do lamento fraco de sirenes e vozes distantes gritando. E então, eu estava em outro lugar. No começo, não percebi que tinha morrido. Eu estava simplesmente flutuando, sem peso e sem amarras. Mas não vi meu corpo. Não havia destroços, nem estrada, nem céu. Só escuridão. Mas não era apenas a ausência de luz. Era algo mais profundo, algo vivo. Estranhamente, eu não estava com medo. Em vez disso, uma estranha curiosidade me preencheu. Tentei me mover, mas não tinha forma, nem braços, nem pernas, apenas consciência pura. E foi então que senti um puxão. Foi suave no começo, como um sussurro de vento, mas rapidamente ficou mais forte. Eu estava sendo atraído em direção a algo, em direção a alguém. Então, num instante, ele apareceu. Uma luz. Não era qualquer luz, era diferente de tudo que eu já tinha visto. Ela não apenas brilhava, ela irradiava. Ela pulsava com calor, amor e um poder indescritível que alcançava fundo em minha alma. E naquele momento eu soube. Eu não estava sozinho. A atração pela luz se intensificou e, embora eu não tivesse controle, não resisti. Parecia certo, como se eu estivesse voltando para casa depois de uma longa e cansativa jornada. Mas então, eu os vi. Por apenas um momento, no canto da minha consciência, vislumbrei algo na escuridão. Figuras. Seres contorcidos, retorcidos, semelhantes a sombras, seus olhos vazios cheios de agonia e arrependimento. Eles estenderam a mão, mas não conseguiram avançar. Uma percepção terrível me atingiu. Essas eram almas que rejeitaram a luz. O medo me agarrou e, instintivamente, eu ansiava por me mover mais rápido. No momento em que pensei nisso, a atração se intensificou, me atraindo para mais perto do brilho. E então, num piscar de olhos, a escuridão desapareceu. Eu estava em pé em solo firme, ou pelo menos, parecia sólido abaixo de mim. No entanto, eu sabia sem sombra de dúvida que não estava mais na terra. O ar em si estava denso com algo indescritível, uma presença tão vasta e poderosa que eu mal conseguia respirar. Virei-me, e foi então que o vi. Jesus Cristo estava diante de mim. Mas ele não era nada parecido com as pinturas, nada parecido com as imagens suaves que eu tinha visto nas igrejas. Ele era poder. Ele era luz. Ele era o amor em si. Cada fibra do meu ser tremeu em sua presença. Seus olhos, mal consigo colocá-los em palavras. Eles eram mais do que olhos humanos, eram a própria eternidade, cheios de sabedoria além da compreensão humana. No momento em que seu olhar encontrou o meu, eu senti, eu sempre fui conhecido. Cada momento da minha vida, cada escolha, cada medo, cada esperança, tudo levou a esse momento. Então ele falou. Jéssica, você precisa ver o que está por vir. No momento em que ele disse meu nome, eu soube sem sombra de dúvidas, aquilo era real.
Com o único aceno de sua mão, o mundo ao meu redor se transformou. Eu não estava mais naquele lugar sagrado. Eu estava em outro lugar, em algum lugar no futuro. E o que vi me abalou profundamente. A marca da besta era real. E sua implementação já havia começado. Diante de mim se estendia uma cidade vasta e extensa, mas um silêncio assustador pairava no ar. Não havia risos, nenhuma sensação de liberdade, apenas controle. Enormes outdoors digitais pairavam sobre as ruas, exibindo um único símbolo ameaçador. Não o reconheci a princípio, mas, no fundo, eu sabia o que significava. Era a marca. As pessoas se moviam pelas ruas como sombras, cada uma carregando um implante estranho, escondido sob a pele da mão direita ou da testa. Não era um código de barras, nem uma tatuagem, mas um brilho fraco, um sinal. Cada ação, comprar comida, entrar em edifícios, viajar, era ditada por essa marca. E aqueles que não têm, tudo lhes foi negado. Sem comida. Sem abrigo. Sem ajuda médica. Virei-me para Jesus, meu coração batendo forte. Seu rosto estava cheio de tristeza, mas seus olhos continham uma urgência que eu não conseguia ignorar. Isso está chegando, Jéssica. O mundo está se preparando para isso agora. Eu queria falar, perguntar porquê, mas no fundo eu já sabia. O mundo estava correndo em direção a esse destino, cego às correntes que estavam sendo amarradas ao seu redor. Jesus levantou a mão mais uma vez e, de repente, a visão mudou. Eu vi um homem. Ele estava diante de uma multidão enorme, seu rosto carismático, sua voz autoritária. As pessoas aplaudiam enquanto ele falava, atentas a cada palavra sua. Mas ele não era um político comum. Ele era um homem que exercia uma influência sobrenatural, sua mera presença chamava a atenção do mundo. Quem é ele? Perguntei a Jesus. Mas antes que ele pudesse responder, a visão continuou a se desenrolar. Eu assisti enquanto as figuras mais poderosas da Terra, líderes mundiais, magnatas dos negócios e gigantes da tecnologia, se curvavam diante desse homem em submissão inquestionável. Leis foram reescritas em seu favor, e nações inteiras estavam dissolvendo sua soberania para se unir sob uma bandeira. Um novo governo global estava tomando forma, e em seu cerne estava esse homem, o orquestrador de tudo. Então, eu o vi introduzir a marca. Pela paz e segurança, ele declarou. Por um mundo melhor. No início, as pessoas o abraçaram. A mídia o elogiou como um passo revolucionário à frente. As mídias sociais foram inundadas com influenciadores e celebridades glorificando, chamando de o próximo estágio na evolução humana. O movimento se espalhou como fogo, celebrado como progresso. Mas aqueles que resistiram, foram silenciados. Jesus se virou para mim com uma expressão grave. Muitos acreditarão que ele é seu Salvador, ele disse solenemente. Mas ele é o enganador. E naquele instante, eu soube a verdade, este homem não era apenas um líder político ou um visionário. Ele era o anticristo. A visão mudou. Vi uma mulher deslizar por uma fila de caixa, sua mão passando por um scanner. Nenhum dinheiro, nenhum cartão, nenhuma transação física, apenas um simples bip, e ela estava a caminho. Então, meus olhos caíram sobre outro homem, um sem a marca. Ele enfiou a mão no bolso e colocou o dinheiro no balcão, tentando comprar comida. A máquina piscou em vermelho, rejeitando seu pagamento. Uma voz fria e robótica declarou, cidadão não verificado. Nenhuma transação permitida. As pessoas ao redor dele o encaravam, suas expressões desprovidas de simpatia. Para elas, ele já era um pária, um remanescente obsoleto do passado. Oficiais de segurança, tanto humanos quanto mecânicos, se aproximaram dele sem hesitação. Ele lutou enquanto o arrastavam para longe, mas ninguém falou, ninguém interveio. Neste mundo, nenhuma marca significava nenhum acesso. Para onde quer que eu olhasse, as consequências desse novo sistema estavam se revelando. Hospitais rejeitavam os não identificados, bancos recusavam seus serviços e empresas trancavam suas portas para eles. A sociedade se tornou totalmente digital, e aqueles que não cumpriam eram completamente cortados. Então, vi um protesto, uma reunião de pessoas segurando cartazes, alertando os outros para não aceitarem a marca. Suas vozes eram fortes, sua convicção inabalável. Mas seu desafio não passou despercebido. As autoridades chegaram, não apenas policiais humanos, mas agentes robóticos com scanners vermelhos brilhantes. Eles se moveram metodicamente pela multidão, identificando e prendendo indivíduos em segundos. O protesto foi esmagado quase instantaneamente. Virei-me para Jesus, meu coração batendo forte. Não há escapatória? Perguntei. Desesperadamente. Sua voz era gentil, mas firme. Sempre há uma escolha, ele respondeu.
Mas muitos terão medo de resistir. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu compreendia a realidade horripilante. A humanidade estava marchando cegamente para sua própria escravidão, e a pior parte. Ela já tinha começado. À medida que a visão continuava, vi todo o peso desse regime global pressionando o povo. A liberdade se foi. Aqueles que carregavam a marca não eram mais indivíduos, mas propriedade do sistema. Cada ação, cada pensamento, era monitorado e controlado. Eles tinham rendido não apenas sua independência, mas suas próprias almas. Famílias foram despedaçadas. Uma mãe, desesperada para alimentar seu filho faminto, se aproximou de um quiosque para comprar comida. Mas quando ela estendeu a mão, o scanner não encontrou nenhuma marca. Uma voz fria e sem emoção brilhou na tela: pessoa não verificada. Acesso negado. Sua filha soluçava, agarrada a seu lado, mas não havia compaixão neste novo mundo. Enquanto a segurança a escoltava para longe, os outros compradores nem sequer olharam em sua direção. O sistema não demonstrou misericórdia. Esta não era uma ditadura comum, era o totalitarismo em sua forma mais sombria. Amor, compaixão e bondade humana básica foram apagados. Aqueles que resistiram não foram apenas evitados, eles foram apagados da existência. Vi um homem de joelhos diante de um guarda, implorando por sua vida. Ele havia recusado a marca, sabendo do seu verdadeiro custo. Sua família estava impotente atrás dele, seus rostos manchados de lágrimas. O guarda injetou nele um soro e, em instantes, a luz em seus olhos desapareceu. Suas memórias, sua identidade, foram apagadas. A última coisa que ele viu antes de sua mente ficar em branco foi o rosto de sua esposa gritando seu nome. Mas o que mais me impressionou foi o aspecto espiritual de tudo isso. Aqueles que aceitaram a marca não eram apenas escravizados fisicamente, eles eram espiritualmente cegos. Eles viviam sob uma ilusão de segurança, convencidos de que estavam fazendo a escolha certa. No entanto, na verdade, suas almas estavam perdidas. Sua conexão com Deus foi cortada, e eles não conseguiam mais nem reconhecer o perigo em que estavam. Jesus se virou para mim, sua tristeza era quase insuportável. Este é o preço de escolher a marca em vez de mim, Jéssica. O inimigo os cegou, mas eles também escolheram seu próprio destino. Uma tristeza profunda. Esmagadora me encheu. Isso era mais do que apenas controle, era uma guerra espiritual, e destinos eternos estavam em jogo. A escuridão estava se espalhando e consumindo o mundo. Então, a visão mudou mais uma vez. Vi um pequeno grupo de crentes, homens, mulheres e crianças que recusaram a marca. Eles se reuniram em segredo, em lugares escondidos, arriscando tudo por sua fé. Não eram apenas suas vidas que estavam em perigo, eles enfrentavam isolamento, traição e perda. Famílias estavam divididas. Um pai estendeu a mão desesperadamente enquanto soldados tiravam seu filho pequeno de seus braços. Se você recusar a marca, disseram-lhe friamente, você nunca mais o verá. A agonia em seu rosto era insuportável, mas ele não cedeu. Jesus me mostrou como os líderes do mundo orquestraram um ataque unificado contra aqueles que permaneceram firmes em sua fé. Os cristãos foram rotulados como extremistas, inimigos do progresso, uma ameaça à sociedade. A mídia espalhou propaganda para demonizá-los, distorcendo a realidade para virar as massas contra eles. Vi centros de detenção cheios de crentes, homens e mulheres presos por sua recusa em se conformar. Os guardas patrulhavam com dispositivos de varredura, procurando pelo menor sinal de rebelião. No entanto, entre os cativos, uma força silenciosa permaneceu. Houve sussurros na escuridão. Espere. Reze. Jesus virá. Apesar da perseguição esmagadora, sua fé não vacilou. O tempo de provação está chegando, sussurrou Jesus, sua voz ao mesmo tempo triste e resoluta. Mas aqueles que permanecerem firmes serão recompensados além da imaginação. Eu sabia então, isso não era um futuro distante. Isso estava acontecendo agora. A perseguição estava apenas começando, e iria piorar muito. A visão mudou novamente. Eu me vi em um grande salão onde líderes mundiais estavam reunidos. Entre eles, vi um homem que reconheci imediatamente, Donald Trump. Mas este não era o Trump que o mundo conheceu. Ele era diferente. Eu vi o peso da batalha em seu rosto, a luta de um homem preso em uma guerra espiritual muito maior do que a política. Ele falou com os outros líderes, incitando-os a resistir ao crescente sistema global. Alguns ouviram, mas outros já estavam alinhados com a escuridão. A divisão era evidente. Jesus me mostrou a batalha mais profunda, aquela que o mundo não conseguia ver. Não era apenas política, era espiritual. As forças da escuridão e da luz estavam em choque, e Trump era uma figura-chave nesse conflito.
Ele não era perfeito, não era isento de falhas, mas estava lutando contra algo muito maior do que ele mesmo. No entanto, a mídia distorceu a verdade, retratando-o como o inimigo. Eu vi as mentiras, o engano, a manipulação. E então, veio a revelação final. Abaixo da superfície do mundo físico, uma guerra invisível acontecia. Exércitos de escuridão e luz se enfrentavam em uma batalha além da compreensão humana. O mundo parecia normal, mas no reino espiritual, a maior guerra da história estava se desenrolando. E o tempo estava se esgotando. De um lado, vi anjos poderosos, radiantes e ferozes, de pé como sentinelas sobre aqueles que se recusaram a receber a marca. Sua presença era inabalável, sua força inegável. Opondo-se a eles estavam forças das trevas, sombras tão profundas que pareciam consumir tudo o que tocavam, um vazio que crescia a cada ato pecaminoso. Mas esta não era uma batalha comum. Não era sobre terra ou poder. Esta era uma guerra por almas. Cada oração proferida, cada escolha feita, cada momento de fé ou desafio enviou ondulações através do reino invisível. Eu observei enquanto as orações dos justos formavam um escudo impenetrável. Uma barreira divina que os protegia das garras do inimigo. No entanto, ao mesmo tempo, os pecados da humanidade deram às forças do mal mais força, permitindo que sua escuridão se espalhasse ainda mais. Quanto mais eu me aprofundava na visão, mais eu entendia a real natureza da guerra espiritual. Ela estava acontecendo neste exato momento, se desenrolando em tempo real. As forças das trevas se moviam com precisão calculada, buscando enganar, enfraquecer e quebrar os crentes por meio do medo, da distração e das mentiras. Elas distorciam a verdade, cobrindo o mundo de confusão e desespero, usando todas as ferramentas disponíveis para desviar as pessoas. De repente, percebi que o caos que testemunhamos no mundo físico, corrupção política, agitação civil, guerras sem fim, são meras sombras de uma batalha muito maior acontecendo nos céus. A turbulência na Terra não é aleatória, é a consequência direta de uma guerra espiritual antiga que se alastra há séculos. Então Jesus falou novamente, sua voz ressoando com poder e compaixão. Reze, Jéssica. A batalha não acabou, ela apenas começou. Permaneça firme, pois aqueles que perseverarem até o fim serão vitoriosos. Não foi apenas uma visão, foi um aviso. A guerra não está chegando. Ela já está aqui. Cada alma neste planeta está presa no fogo cruzado, e como escolhemos viver, como oramos e como lutamos determinará o destino da humanidade. O medo tomou conta do meu coração enquanto eu observava as forças da escuridão avançando, engolindo tudo em seu caminho. Parecia que a esperança estava desaparecendo, que o mal estava vencendo. Mas então, algo incrível aconteceu. Uma luz brilhante atravessou a escuridão consumidora. Ela irradiou daqueles que se recusaram a receber a marca, daqueles que escolheram a fé em vez do medo, Deus em vez do sistema. Esses eram os remanescentes, dispersos, escondidos em lugares secretos, mas inabaláveis em sua devoção. Muitos perderam tudo, suas casas, seus meios de subsistência, até mesmo suas famílias, mas eles se apegaram à coisa mais importante, sua fé. Eu vi uma mulher e seus filhos amontoados nas ruínas de um prédio abandonado. Ela não tinha mais nada, mas seus sussurros carregavam o poder da eternidade enquanto ela orava por seus filhos. Naquele momento, vi anjos descendo, formando um escudo inquebrável ao redor deles. O inimigo podia vê-los, mas não podia tocá-los. Jesus se virou para mim e falou com certeza. Inabalável. Não importa quão poderoso o sistema se torne, ele nunca será mais forte do que a fé do meu povo. Naquele momento, a esperança surgiu dentro de mim. Vi crentes em todo o mundo se levantando, compartilhando comida, orando juntos, permanecendo firmes apesar da perseguição. Milagres se desenrolaram diante dos meus olhos, água aparecendo em lugares áridos, comida se multiplicando quando não deveria haver nenhuma. O poder de Deus não havia deixado a terra. Mesmo nos momentos mais sombrios, Ele estava lá, protegendo seu povo. Esses crentes não eram meros sobreviventes, eles eram guerreiros da fé, preparando-se para a batalha final. Jesus me encarou mais uma vez, sua expressão cheia de amor e urgência. Jéssica, você precisa contar a eles. O tempo é curto. Os avisos foram dados, mas muitos continuam cegos. Senti o peso de suas palavras pressionando minha alma. Esta mensagem não era somente para mim, era para toda a humanidade. Vi pessoas continuando suas vidas como se nada estivesse acontecendo, se afogando em entretenimento, consumidas por mídias sociais, política e distrações do sistema. Elas não tinham ideia do que estava por vir. Uma contagem regressiva apareceu diante de mim, um relógio invisível correndo. Não vi a hora exata, mas senti a urgência, o momento iminente em que as escolhas não seriam mais opcionais. As pessoas precisavam se voltar para Deus agora, antes que a porta se fechasse para sempre. Elas tinham que se preparar, espiritual, mental e fisicamente, porque em breve teriam que tomar a decisão final, ficar com Deus ou se render ao sistema.
Diga a eles, Jéssica, Jesus insistiu. Diga a eles para me procurarem agora. Aqueles que esperarem encontrarão a porta fechada. Esta não foi apenas uma mensagem, foi o chamado final. Um apelo do próprio Jesus. A janela da graça estava-se fechando, e as escolhas que fizemos hoje determinariam nosso destino eterno. Então, como se puxado por uma força invisível, senti-me sendo puxado para trás, caindo pelo espaço a uma velocidade inimaginável. A visão ficou turva, desaparecendo rapidamente, até que a agonia. Uma dor tão avassaladora me atravessou enquanto eu ofegava para respirar. Meus olhos se abriram de repente para o brilho das luzes do hospital. Vozes me cercavam, urgentes e frenéticas. Ela voltou. Temos pulso, alguém gritou. Meu corpo estava fraco, mas a dor mais profunda que eu sentia não era física, era na minha alma. Eu tinha acabado de ver a verdade, e agora eu estava de volta a um mundo alheio ao que estava por vir. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu sussurrava, Jesus, e agora? As semanas que se seguiram foram cheias de recuperação, mas eu não era mais o mesmo. Meu coração e minha mente estavam consumidos pela visão, e o peso da minha missão pressionava sobre mim. Tentei contar aos outros o que tinha visto, mas muitos rejeitaram. Eles riram, chamaram de sonho, alucinação. Mas eu sabia melhor. Desde aquele dia, dediquei minha vida a alertar os outros. Não afirmo saber a hora exata, mas sei disso, está chegando. E está chegando rápido. O sistema já está aqui. Uma sociedade sem dinheiro, vigilância digital, controle orientado por IA, não é mais uma possibilidade distante. Em breve, a escolha será forçada sobre cada alma na Terra. Se você está lendo isso, não ignore o aviso. Jesus está chamando você para acordar, se preparar, permanecer firme. Porque quando chegar a hora, você terá que escolher, Deus ou a besta. Rezo para que você escolha sabiamente. Depois da minha experiência de quase morte, comecei a ver tudo através de uma nova lente. As mesmas coisas que Jesus me mostrou estavam se revelando diante dos meus olhos. As notícias foram inundadas com relatos de aumento da vigilância governamental, rastreamento digital e sistemas de monitoramento controlados por IA. Não estava escondido. Estava acontecendo à vista de todos. O mundo estava sendo levado a uma sociedade sem dinheiro, disfarçada de conveniência, mas projetada para controle. Novas regulamentações financeiras estavam levando o dinheiro físico à obsolescência, forçando as pessoas a usarem carteiras digitais e escaneamento biométrico. Depois veio a pressão pelos implantes de microchip. No início, eles foram apresentados como avanços médicos, uma maneira de armazenar dados de saúde ou substituir cartões de identificação. Mas eu sabia a verdade. Essa era a infraestrutura da marca da besta. Os países já estavam testando esses implantes, promovendo-os como o futuro da segurança. A mídia elogiou. Os governos os aplicaram. Mas eu reconheci o engano. É exatamente assim que começa, lento, sutil, parecendo inofensivo, até que um dia se torna obrigatório. E não era só tecnologia. O cenário político estava mudando em direção ao cumprimento da profecia. Divisão, agitação global, sussurros de guerra, tudo pavimentando o caminho para a ascensão de um falso salvador, um líder que prometeria paz enquanto levaria a humanidade à destruição. Jesus me avisou. Eles acreditarão que ele veio para salvá-los, mas ele serve ao inimigo. E então veio a maior decepção de todas. Não era apenas sobre controle. Era sobre a manipulação da verdade em si. Mídia, entretenimento, educação, todos os setores estavam condicionando as pessoas a aceitar a marca. Não pela força, mas pelo desejo. O medo era a arma, medo da doença, medo da pobreza, medo da guerra. Então veio a distorção da moralidade. O pecado se tornou virtude. A verdade se tornou ódio. Aqueles que se mantiveram fiéis aos princípios bíblicos foram rotulados como ameaças. Vi igrejas distorcendo a palavra de Deus para se adequar ao sistema, líderes trocando a verdade por influência. Jesus alertou: eles não me servem. Eles servem ao mundo. E então, o engano final, o momento em que a humanidade entregaria sua própria alma. Jesus olhou para mim uma última vez. Jéssica, diga a eles. Enquanto ainda há tempo. E então eu soube, Jesus é nossa única esperança. E no final, ele vence. Se você estiver com ele, você também estará.